Ainda bem que essa câmera está aqui. 6 meses falando para a câmera, ia ficar nervoso se ela não estivesse aqui. Como ela está aqui, ela me acalma. Era para ser o contrário, né? Diante das câmeras a gente fica nervoso. Aí esse tempo mudou. Diante de vocês eu estou nervoso. Estou brincando, gente. É muito bom. E eu, de verdade, não vi a hora de poder chegar a um momento como esse. Eu queria pontuar que a gente ainda está num momento provisório, eu diria. Tentei encontrar outra palavra, mas eu acho que seria isso. A gente está num momento provisório não só pela questão da obra, mas também pela questão do momento em si. É só você olhar para o lado e que você vai ver que nós estamos provisórios, né? Vai chegar o tempo em que todo mundo vai estar sem máscara, todo mundo vai estar perto, a gente vai poder abraçar, né? E nós estamos caminhando para isso e orando por isso. Todo mundo que está em casa vai estar aqui, né? E é isso que a gente quer, muito. Mas nós entendemos, e quem é parte efetiva da nossa igreja sabe que a gente vem tentando tratar isso da forma mais lúcida, responsável possível, né? Então, isso passa por essa questão de realmente não termos pressa para fazer um momento como esse que a gente está fazendo agora. Apesar de toda a saudade, apesar de toda a necessidade, eu diria, como eu falei algumas vezes no online, a gente acostuma, né? Mas é muito complexo esse negócio de você falar e não saber o que está acontecendo do lado de lá, né? E é verdade quando eu digo que a pessoa que mais ouviu, ou quem mais ouviu, né, presencialmente as reflexões ao longo desses 6, 7 meses foi a Lucy. Foi a nossa cachorrinha lá de casa. E ela começou agitada e no final ela já estava calminha, já deitava, calma. Aceitou Jesus. Bom, vamos continuar a nossa série, essa série de dentro para fora, e hoje falando sobre paciência. Eu só vou falar sobre paciência porque está lá na Bíblia, porque nem precisaria, nem faz parte do nosso dia a dia, a impaciência, na verdade. Tem ninguém impaciente, mas apesar de sermos impacientes, eu já vou mostrar para você que sim, nós somos impacientes, porque nós somos parte de uma cultura impaciente. Ninguém gosta de ser impaciente. Ninguém em sã consciência, pelo menos, vai dizer assim, não, eu amo ser impaciente. Ninguém gosta, porque a impaciência ela é autodestrutiva e ela também destrói o meio, né? Seja família, trabalho, enfim. Então a impaciência, apesar dela estar presente, é algo que a gente não quer lidar com ela, mas ela está em nós. Nós vivemos numa cultura da impaciência. Nós vivemos numa geração impaciente. E desde... enfim, de detalhes pequenos, né, como esse. A gente já está impaciente desse tempo de pandemia. Né? Isso já gerou impaciência em nós, acerca de várias questões. Mas eu queria, assim, pontuar pelo menos 3 características da impaciência na nossa cultura, na cultura contemporânea.
3 características da impaciência na cultura contemporânea. 3 formas que a paciência ela aparece no nosso dia a dia, na nossa cultura. Primeiro, a impaciência relacional, né? É o pavio curto. A impaciência relacional. E a impaciência relacional muitas vezes está dentro da nossa casa. Tem aí pesquisa já um monte saindo, mostrando o quanto ficar isolado num ambiente familiar, assim, gerou impaciência dentro de casa, né, no núcleo familiar. Então, marido com a esposa, esposa com o marido, filhos com os pais, pais com os filhos, virou aquela confusão. Porque isso mostra que a impaciência relacional é presente. Trânsito. Quem aqui não é impaciente no trânsito ou em algum momento já não foi? Né? Aquela coisa de você tá com pressa e tem alguém na sua frente, devagar. Né? O Jorge, meu sogro, deve estar assistindo aqui. Ó. Como ele não está aqui, eu posso falar. Né? Eu brinco com o Jorge que ele vê o sinal verde, ele vai parando para ele ficar amarelo, para ele ficar vermelho. E às vezes eu estou no carro e eu fico acelerando. Impaciência, né? A impaciência no trânsito diz respeito a essa impaciência relacional. A impaciência, sei lá, com o vizinho, impaciência com o chefe no trabalho, impaciência com o colega no trabalho. A impaciência relacional, ela manifesta que a impaciência é presente na nossa cultura. Mas uma segunda característica da impaciência que eu vejo nos nossos dias é o que eu estou chamando aqui de impaciência processual. Nós não queremos participar do processo. Então nós temos um sonho, nós temos uma visão de ter esse espaço aqui maravilhoso, lindo, mas a gente quer dormir e acordar com ele pronto. Porque nós somos impacientes com relação aos processos. Nós não queremos vivenciá-los. Por quê? Porque processos muitas vezes traz dificuldades no meio do caminho, enfim. Nós vivemos na geração e na cultura das startups, né? Onde as pessoas querem lançar um produto agora ou algo agora e aquilo já vai logo estourar e vai ser vendido e aí já lança outro. Tudo isso que é presente na nossa cultura manifesta o quanto a impaciência também nos afeta em termos de processos. Mais uma terceira maneira que eu vejo a impaciência presente na nossa cultura é o que eu estou chamando aqui de impaciência emocional. Emocional. Nós temos pouca resistência à dor. A nossa geração, a nossa cultura. E isso afeta de forma muito profunda as nossas emoções. E isso manifesta o quanto a nossa geração ela é impaciente emocionalmente. No sentido de a gente não pode sentir o mínimo de dor, né, seja por uma perda, seja por uma dificuldade, seja por uma perda de trabalho, enfim, que as emoções já se abalam. Né? Isso é uma manifestação também da impaciência. A impaciência emocional é tão presente nos nossos dias que alguns escritores, enfim, dizem que nós vivemos numa geração que busca o tempo todo anestésicos para anestesiar a dor, seja ela qual for. E aqui eu não estou me referindo a uma dor física, mas uma dor emocional. Então, por que nós temos tanto consumo, por exemplo, de remédios, medicamentos mesmo, que de alguma maneira faça a pessoa abstrair, né, daquilo que ela está passando, seja para ela dormir mais tempo, seja, enfim, e obviamente que eu não estou me referindo aqui àquelas pessoas que estão em processo de tratamento, não, mas já é comprovado que a nossa geração, as pessoas, nós temos pouca resistência para a dor emocional. Isso manifesta uma certa impaciência, e essas dificuldades, ou essa impaciência, seja ela relacional, seja ela processual, seja ela emocional, obviamente traz as consequências disso. As consequências da impaciência relacional são os rompimentos. Seja casamento, seja relação de pais com filhos, filhos com os pais, irmãos, pessoas que não se falam no trabalho, isso tudo é uma consequência da impaciência relacional. A impaciência processual faz com que as pessoas na nossa cultura desistam facilmente de algo no primeiro obstáculo. Né? Então, a pessoa
Hoje ela ama o trabalho dela. Aí amanhã ela tem um problema no trabalho, faz parte, alguma coisa. O chefe chamou atenção, ou enfim, não foi um dia bom. Aí ela já odeia o trabalho dela. E aí já não é mais isso, já é para fazer outra coisa. Essa é uma consequência da nossa impaciência por processos. E a impaciência emocional, eu nem preciso me aprofundar aqui, tem manifestado de forma muito triste, porque nós somos de uma cultura depressiva. Cada vez mais as pessoas têm, infelizmente, vivenciado de doenças de cunho emocional, e isso está presente nos nossos dias. Então a impaciência ela está presente. A questão é como que a gente resolve isso. E aí é muito, muito interessante, porque as ciências relacionadas às questões que envolvem, né, a psicologia, seja ela a própria psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, existe um fio condutor que a gente precisa detectar o que está dentro. Não é isso? A gente precisa descobrir o que está dentro, porque o que está aparecendo do lado de fora só está revelando o que está dentro, aquela coisa do iceberg. A gente vê o iceberg, mas o fundo que realmente demonstra o que está acontecendo. Então, essa é uma máxima das ciências que envolvem a psicologia. A gente precisa descobrir o que está dentro, para tratar o que está dentro. E aí eu quero afirmar algo. É muito bom que isso aconteça, mas existe um teto para todo e qualquer tratamento no que diz respeito ao que está dentro, e aqui eu estou entrando de forma muito específica na nossa fé. E qual é esse teto? Esse teto é a natureza humana. É a nossa própria natureza humana. É a própria humanidade. Por mais que, e é muito bom e importante, que num primeiro sinal, ou na verdade eu sou a favor de nem esperar ter sinal, para você começar a, enfim, procurar uma terapia bem feita e etc. Eu sempre falo isso para as pessoas, eu mesmo já fiz isso, enfim. Eu sempre digo que existe um teto para isso, e o teto é a própria natureza humana. E a Bíblia vai nos mostrar isso. A Bíblia vai nos mostrar isso. A Bíblia vai nos mostrar que a solução para aquilo que está dentro é mais fundo e que envolve algo extraordinário. É o que a Bíblia vai nos mostrar como um novo nascimento. Isso nos faz lembrar um encontro de Jesus com aquele homem Nicodemos, né, que era um mestre judeu da época, enfim, altamente conhecedor da Torá, da lei e tudo, e ele um dia entra em crise com Jesus, porque num diálogo com Jesus, Jesus diz para ele que para viver a vida de forma abundante, ou seja, a compreender e desfrutar da vida no reino de Deus, era preciso nascer de novo. E aí aquele homem fica em crise, porque ele pergunta, mas como eu vou nascer de novo? Já sendo velho, como é que pode voltar para o ventre da minha mãe? E não era isso que Jesus está falando. Jesus estava falando de algo extraordinário, de um novo nascimento espiritual. Por que Jesus mostra isso de forma muito clara? Porque a própria natureza humana, ela impõe um teto sobre todo e qualquer processo de melhorarmos a nossa natureza. A própria natureza humana, biblicamente falando. Por isso que a gente vai ver nos evangelhos toda essa relação de existe algo que acontece sobrenaturalmente, extraordinariamente, e aí a gente chega nessa série, quando o apóstolo Paulo vai mostrar isso para a gente em Gálatas de forma muito clara. Quando ele diz assim, quando vocês vivem a partir da natureza humana, e aí ele vai trazer aquela lista, né, de um desdobramento natural da vida humana. Se eu viver a vida a partir da minha humanidade, sem que haja uma intervenção da vida de Jesus em mim, Paulo vai dizer em Gálatas 5, do 19 ao 20, que os resultados serão extremamente claros. Quais serão os resultados de vivermos pela natureza humana? E ele vai dizer, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, olha aí, impaciência, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Paulo está falando assim, olha, a natureza humana, ela se desdobra assim. E aí ele continua dizendo, mas o Espírito
mas o Espírito produz este fruto. Qual é o fruto? Aí ele vai dizer: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aí preste atenção nisso. Aqueles que pertencem a Jesus Cristo crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana, que é aquela primeira lista, com Cristo. Então, voltando para o tema de hoje. A natureza humana, de acordo com as Escrituras, produz acessos de raiva. A impaciência presente. Não é? O que a impaciência gera em você? Em mim, ela sempre gerou isso, acesso de raiva. Ira. Gritaria. A impaciência gera isso. Seja ela qual for. Relacional, processual, emocional. Mas aí o Espírito produz a paciência. A paciência. Eu gosto muito de algumas versões mais antigas que optam pela palavra longanimidade. Eu gosto dessa palavra, longanimidade. Ela significa literalmente ter um longo ânimo. É mais do que paciência dentro daquilo que a gente entende como paciência. Longanimidade é você esticar a paciência. É o que vem depois da paciência. Paciência acabou? Então estica. É isso que está no Espírito. E é isso que está em quem está em Jesus. Olha que interessante. É isso que está quem está em Jesus. Então, a Bíblia está dizendo que o Espírito, o fruto do Espírito, um dos sabores dele é essa paciência que produz um longo ânimo para suportar por tempo, não é aquela coisa instantânea, não, é para aumentar o pavio. O Espírito produz isso, para suportar isso, para tolerar a fraqueza das pessoas, para tolerar a fraqueza da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. O Espírito Santo tem esse sabor, para tolerar o seu chefe enjoado, o seu funcionário, o seu colega de trabalho, o vizinho. A Bíblia está dizendo que o Espírito tem isso, esse sabor, um longo ânimo. E aí a Bíblia está dizendo que, se você está em Cristo, isso está dentro de você. Isso está dentro de nós. E vamos ser honestos, esse negócio de longanimidade não é natural. Aí a gente esbarra muitas vezes em personalidade. Aí, falando de personalidade, tem gente que a gente fala assim, essa pessoa é paciente, mas a gente está muitas vezes olhando para, ela é calma. A gente está olhando assim, ela não grita. Mas você não sabe o que está acontecendo por dentro, porque essa é uma relação de personalidade. Paciência não tem a ver com personalidade. É para qualquer personalidade, essa do Espírito. Essa longanimidade. Porque muitas vezes estes de personalidade mais silenciosa, mais para dentro e tudo mais, a impaciência destrói e corrói ele por dentro, emocionalmente. Por vezes ele não verbaliza, não externaliza isso, mas por dentro está sendo corroído. Então não tem a ver com personalidade, é uma característica do Espírito. E aí, preste atenção nisso, se você está em Jesus, a impaciência, seja ela relacional, processual, emocional, não é mais o que você é. Se você está em Jesus, a impaciência não é mais o que você é. Aí você diz, mas eu sinto, então, isso é tudo da natureza da carne, mas não é mais o que você é. Então, eu queria que nessa noite a gente começasse a daqui para frente, parar de olhar a paciência como algo que você precisa exercitar, e passar a ser algo que você precisa viver pelo Espírito. Você já deve ter falado isso. Preciso exercitar minha paciência. De onde que a gente tirou isso? Não se exercita a paciência. E mesmo que você busque exercitar a paciência, vai ter um teto. O que eu estou trazendo para a gente nessa noite é, rompa com esse teto, para você viver a paciência do Espírito.
em você. Porque ao longo dessa semana toda, Deus ministrou isso ao meu coração, aquela impaciência em mim, no sentido de que chegou a hora de eu parar de tentar melhorar o meu problema com a impaciência. Preste atenção nisso. Chegou a hora de você parar de tentar melhorar o seu problema com a impaciência e passar a viver crendo que a sua impaciência foi crucificada com Jesus. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. A impaciência, para aqueles que estão em Cristo, foi crucificada com Jesus. Eu quero ler com vocês Colossenses 3, de 1 a 10. Para eu tornar isso muito prático para a gente. Colossenses 3, de 1 a 10. Veja só o que o apóstolo Paulo vai escrever em Colossenses 3, de 1 a 10. Ele diz: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, preste atenção no tempo verbal, ok? Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, impureza, paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem. Se livrar de quê, Paulo? Se livrar da ira, se livrar da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Gente, para nós desfrutarmos desse sabor do fruto do Espírito, da paciência, que já está dentro daqueles que estão em Jesus, que já está dentro de nós, a gente precisa começar a acreditar naquilo que a Bíblia está dizendo como verdade. Eu estou vindo de 10 dias de descanso, e quando eu falo descanso, é descanso das coisas administrativas e tal, mas a mente não para, né? E eu aproveito sempre momentos assim para tentar discernir o que Deus quer daqui para frente, desse momento para frente. E uma das coisas que ficaram muito claras na minha mente nesse tempo, de Deus falando ao meu coração através do Espírito, nós precisamos tornar cada vez mais claro verdades que, infelizmente, nós, seja quem nasceu e cresceu em igreja, seja quem de alguma forma ouviu algo, não ouviu ou aprendeu ou se aprofundou como sendo a verdade. Gente, sério, tem muita coisa que a gente aprendeu como verdade que não é. E tem muita coisa que é verdade que a gente não aprendeu. E tem muita coisa que é verdade que a gente aprendeu mais ou menos. E isso ficou muito claro em mim, Jesus dizendo, olha, eu quero que no meio de vocês, e aqui eu estou sendo muito específico com relação à nossa igreja, seja quem está assistindo a gente é da nossa igreja, vocês que estão aqui da nossa igreja, o meu compromisso é com vocês, o meu compromisso é com essa comunidade. Jesus deixou muito claro isso para mim. Eu preciso cada vez mais ser claro e profundo com relação a algumas verdades que não são ditas com toda a sua clareza. Eu quero trazer uma verdade para hoje, sobre isso que a gente está falando. Um fato. Que fato é esse? A paciência da vida eterna, preste atenção nisso. A paciência da vida eterna é para ser experimentada agora. A paciência da vida eterna é para ser experimentada agora. A paciência da vida eterna já está disponível para agora.
paciência da vida eterna, já está disponível para agora. Sabe por quê, gente? Muitas vezes nós não experimentamos, a nossa vida não experimenta desse sabor que é do fruto do Espírito. Sabe por quê? Porque a gente vive aguardando para o futuro aquilo que por causa do passado já foi destravado para a gente viver agora. Vou repetir. Muitas vezes nós não usufruímos da vida do fruto do Espírito agora, porque a gente fica esperando para o futuro algo que, por aquilo que aconteceu no passado, já foi destravado para a gente viver agora. E o fruto do Espírito é para agora. Lembra que eu pedi para vocês prestarem atenção no tempo verbal. E o tempo verbal, o tempo todo mostra para a gente que algo já aconteceu, algo já foi inaugurado. E a gente fica colocando tudo para o futuro, aquilo que a Bíblia já colocou para o presente. E esse é um equívoco que acontece na nossa mente muitas vezes, porque a gente confunde eternidade com futuro. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Eu quero transformar essa afirmação que eu fiz, de que a paciência da vida eterna já é para ser vivida agora, numa linguagem contemporânea. Qual linguagem contemporânea? Tudo que aparece na internet hoje que fala assim, eu vou destravar o seu destino, vende. E nesse tempo de agora, então, apareceu muito isso. As pessoas falando, vou destravar o seu destino, destravar o seu destino, destravar o seu destino. Eu fico muito bravo, assim, e impaciente, porque infelizmente até dentro da igreja tem gente falando isso. Não, você precisa vir aqui para eu destravar o seu destino. Gente, o seu destino foi destravado há 2000 anos atrás, quando Jesus na cruz gritou assim, está consumado. Porque quando Jesus na cruz disse que estava consumado, ele estava destravando destinos. Na verdade, o que Jesus estava fazendo na cruz era tirando a gente do nosso destino. Porque o nosso destino, por mérito, era uma eternidade distante de Deus, naquilo que a Bíblia chama de inferno. Mas por aquilo que Jesus fez, o destino já foi travado. Se alguém vira para mim e fala, eu quero destravar seu destino, eu bloqueio na hora. Isso não vem de Jesus. O meu destino foi plenamente destravado, não precisa acontecer mais nada. Porque tudo que precisava acontecer, aconteceu em Jesus, com Jesus e por Jesus. Inclusive, eu viver a paciência da vida eterna agora. Esse fruto do Espírito agora. E aí eu quero vir para esse texto aqui de Colossenses 3, porque a questão é, então como que a gente vive isso agora? Por que a gente não experimenta então? Por que a gente não está vivendo isso agora? Eu quero ser muito prático. Porque o apóstolo Paulo vai nos instruir acerca de como viver a vida eterna agora. De como a gente vive a vida eterna agora. Vocês viram que eu comecei lendo o capítulo 3, versículo 1 de Colossenses, com essa afirmação dele, ele dizendo, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, ele está dizendo, vocês estão em Cristo, e para a gente entender isso aqui, a gente precisa voltar para o capítulo 2, versículo 20, quando ele diz, vocês morreram com Cristo, passado, vocês morreram com Cristo, e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo, ou seja, dessa presente era. A impaciência é uma realidade da presente era, não é uma realidade da eternidade. Na eternidade não existe impaciência. Ela é uma realidade da humanidade. E em Jesus, aqueles que estão em Jesus já morreram para isso. Então por que a gente ainda não vive essa vida da ressurreição? E aí eu quero trazer 4 princípios, e eu vou ser bem breve e objetivo com isso. Como é que a gente vive, a partir das instruções da Bíblia, aquilo que em Jesus nós já temos liberdade para usufruir. O fruto está em mim. E o fruto tem um sabor de paciência. Ele está dentro de mim. O que é que a gente precisa então prestar mais atenção no nosso dia a dia para que isso seja usufruído em nós? Primeiro, olhe mais para a direção correta da sua história. Olhe mais para a direção correta da sua história. O apóstolo Paulo vai dizer assim, uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo para uma nova vida,
Agora, ele diz: mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Por que muitas vezes a gente não usufrui das realidades da eternidade agora, e hoje falando da paciência agora? Porque em momentos de tensão e dificuldade na nossa vida, a gente olha para tudo quanto é lado, menos para Jesus. No momento onde há tensão no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com alguém do trabalho, a gente olha para todos os lados, a gente olha para tudo quanto é lugar, menos para Jesus. Isso não faz sentido, porque se Ele é quem está escondendo a minha vida está escondida nele, a minha vida é um reflexo da vida dele, então não faz sentido em momentos de dificuldade da nossa vida a gente olhar para todos os lados, menos para Jesus. E Paulo está dizendo: mantenham os olhos fixos de vocês em Jesus. E aí eu não tenho dúvida, quando a gente começar a ser prático com relação a isso, quando eu falo isso, é prático mesmo. Então, eu estou num momento de discussão, eu estou num momento onde alguém falou algo que eu não gostei de ouvir, algo que me afrontou, enfim, seja lá qual tipo da impaciência for, sabe o que a gente precisa começar a fazer? A gente precisa começar a pedir uma licença da reunião. Assim, vou ali no banheiro rapidinho, sai e olha para o alto. Sai e dá uma respirada e olha para Jesus. Antes de você achar que você tem que falar, antes de achar que você tem que resolver algo, antes de achar que você tem que responder, quando é dentro de uma relação dentro de casa, né, a gente tem que parar de achar que nós precisamos vencer os debates. Já percebeu como muitas vezes nós nos relacionamos com o cônjuge, com os filhos, com pessoas, como se nós estivéssemos num debate, que alguém precisa ganhar o debate. E aí a impaciência se manifesta e vira tudo um caos, uma tragédia. Gente, olhe para Jesus. Em momentos de tensão, olhe para Jesus. O texto diz que quando olhamos para o alto, nós encontramos Jesus sentado no trono. E isso me fez lembrar, enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito trouxe à minha mente uma ocasião em que um discípulo de Jesus fez isso na prática. Estevão é um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, que morreu apedrejado por uma mentira na qual ele não quis se defender. Haja paciência, né? Ele foi colocado diante de pessoas que estavam julgando ele por causa de uma mentira, e ele foi colocado para se defender. Ele não se defendeu. Ele se manteve firme naquilo que ele cria, no Evangelho. E aí eu quero ler com vocês Atos 7, 54 e 55, que o texto diz assim: os líderes judeus, Estevão estava diante dos líderes judeus para se defender de uma mentira que falaram dele. Ele não se defendeu, ao contrário, ele falou do Evangelho, falou de Jesus. E aí olha só o que acontece: os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão. Olha a impaciência aqui, ó. E rangiam os dentes contra ele. Aí olha agora: mas Estevão, preste atenção, cheio do Espírito Santo, olhou para o alto, olhou firmemente para o céu. E aí todas as vezes que nós olhamos para o céu, olha o que acontece: Estevão viu a glória de Deus e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Agora olha que interessante, o texto de Colossenses diz que quando nós olhamos para o alto, nós vemos Jesus sentado, não é verdade? Mas o texto diz que quando Estevão, em apuros, olha para o alto, Jesus fica de pé. Eu realmente acredito que quando você estiver em apuros, quando você estiver passando por algum momento onde você acha que você precisa se defender e tudo mais, e você olhar para o alto, você vai ver Jesus de pé. Jesus se levanta para acolher os seus discípulos. E o que vai acontecer logo após é que Estevão morre. Mas ele era tão cheio do Espírito que ele viu Jesus em pé. E isso o encheu de paciência. Então,
Por que muitas vezes nós não usufruímos da paciência do céu, que é nossa, da eternidade, que a Bíblia está falando que está dentro de nós? Porque em momentos de tensão a gente não aprendeu que o lugar seguro é olhar para o alto. Mas segundo, nutra a sua mente de eternidade. Nutra, encharque a sua mente de eternidade. Paulo vai continuar dizendo: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Sabe qual é o problema, gente? Que nós aprendemos a dicotomizar, a viver quase que uma esquizofrenia, um negócio muito maluco, que faz com que hoje, agora, domingo, a gente pense com a mente do alto. Segunda, quando a gente sai da garagem, a gente pensa, sei lá com o quê. Hoje é espiritual, amanhã é do meu jeito. Isso é esquizofrenia, gente. Isso não é normal, isso é maluquice. Não é isso que o Evangelho trouxe. E o que Paulo está dizendo aqui, não é que a gente precisa de segunda a segunda ficar, sei lá, fazendo rituais que parecem espirituais. Não, o que Paulo está falando aqui é: tudo em que vocês fizerem, vocês devem pensar com a mente do alto. Nutra a mente de vocês de eternidade. Nutra a mente de vocês de eternidade. E a gente muitas vezes vive esse negócio maluco que não faz sentido algum, na verdade é chato pra caramba. Esse negócio de domingo eu ter que parecer algo que na segunda, aí ufa, segunda não tem ninguém me vendo. Não foi para isso que Jesus morreu numa cruz. Foi para Ele te dar a vida eterna, para você começar a usufruir dela agora. E aí o que Paulo está dizendo é: enquanto a sua vida está escondida com Cristo, porque quando Cristo for revelado a todos, Paulo está fazendo menção ao retorno glorioso de Jesus, ele diz: aí você vai participar da glória dele. Enquanto você já começa a desfrutar de realidades do alto, agora. Mas para isso, a sua mente precisa estar encharcada, nutrida de eternidade. Nutrida de eternidade. O problema é que achar que vida com Jesus é fazer o que a gente está fazendo aqui, ponto final. Sabe o que isso gera? Gente desnutrida de eternidade. Gente desnutrida de eternidade não vai viver a vida de Jesus e vai viver em crise o tempo todo. Nutrir a nossa mente com eternidade. Terceiro, domine sobre os sentimentos que não condizem com a sua nova natureza. Dominem sobre os sentimentos que não condizem com a sua nova natureza. O problema é que nós somos dominados por eles, quando nós não precisamos mais ser dominados por eles. Por quê? Porque nós morremos com Cristo. Isso aqui é um negócio que bom que eu estou aqui para falar com gente me vendo, mesmo sabendo que tem um monte de gente do outro lado, porque é difícil falar esse negócio só para a câmera, porque eu gosto de sentir vocês. Olha só, atenção. Quando Jesus entrou na história, Jesus nasceu como um bebê, como uma criança. Ele entrou na história. Não é verdade? Ele entrou na história. De onde que ele veio? De onde que Jesus veio? Da eternidade. A eternidade está fora do tempo, fora do cronos, da cronologia. Por isso que a Bíblia vai dizer que para Deus um dia é como 1000 dias. Enfim, por quê? Porque Deus, a realidade de Deus, daquele que transcende aquilo que a gente está vendo aqui agora, está fora da cronologia, do cronos. Quando Jesus entra na história, ou seja, o Deus que se encarna, ele entra no cronos. Para quê? Para trazer as realidades da eternidade para o cronos. E uma dessas realidades que Deus em Jesus traz para agora é não sermos mais dominados por aquilo que nós sentimos. Porque aquilo que nós sentimos
está disfuncional. É ou não é? Se eu for viver por aquilo que eu sinto, vai ser tragédia atrás de tragédia. Tem gente que fica escandalizado quando eu falo assim: isso que a nossa cultura chama de amor, eu não tenho isso todo dia pela minha esposa. As pessoas escandalizam quando eu falo isso. Não tem. O que as pessoas chamam de amor, numa dimensão de sentir algo, uma sensação, tudo mais, tem dia que eu não tenho isso pela minha esposa. Tem dia que, se eu estiver pensando meramente na categoria de sentimento, o que eu sinto por ela é raiva. A questão é, eu não sou dominado pelos meus sentimentos. Por isso eu posso amá-la todos os dias. Isso é assim em se falando de amor e raiva. Isso é assim com relação a todo e qualquer sentimento. Domine sobre os seus sentimentos. Domine. Porque os sentimentos que nós temos, que não dizem respeito mais à nossa nova natureza, preste atenção nisso, eles, mas eu sinto, é verdade, eu também sinto, mas a gente precisa começar a olhar para eles não mais como os nossos sentimentos, mas como intrusos na nossa vida. E aí as coisas mudam. Quando eu começo a tratar algo como um intruso e não mais como quem eu sou, o problema é que a gente acredita, isso é louco, a gente acredita que não, eu sou impaciente. Não, mas peraí, Jesus disse que você não é impaciente. Não, eu sou impaciente, eu sinto isso. Então tem alguma coisa que está estranha, porque a Bíblia está falando que você já morreu para isso. Não, mas eu sinto. Então, eu também sinto. Mas a gente precisa começar a parar de chamar de meu o que não é mais meu e começar a chamar de intruso o que é um intruso. Então, se você sente raiva, se você sente impaciência a partir de hoje, comece a olhar para isso não como quem você é. Independente se você cresceu ouvindo que você é impaciente, comece a olhar para isso como um intruso na sua nova natureza. E você já pode exercer domínio sobre isso. Isso é tão claro porque o apóstolo Paulo vai então começar a dizer: faça morrer esse intruso. Amanhã não que é feriado, né? Amanhã é difícil a gente ficar impaciente, mas terça-feira, na hora que vier, faça morrer. Se você está em Cristo, estou afirmando para você, o Espírito de Deus, o Espírito da paciência está dentro de você. Faça morrer esse intruso da sua mente. Faça morrer. Paulo vai dizer ainda outras coisas como: livrem-se. É momento de se livrar. Agora é momento de se livrar. Então se livre disso. Olhe mais para a sua verdadeira história. Nutra a sua mente de eternidade. Domine sobre os seus sentimentos. E por último, creia que você já recebeu as novas vestes de Jesus. Versículo 10, Paulo vai dizer assim: revistam-se. E no termo original, literalmente significa: se vista. Revista a nova natureza. E sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Preste atenção, não é primeiro a ser renovado para depois se vestir. É se vestir e aí você começa a ser renovado. Tem pessoas que estão mais próximas a mim nesse tempo todo de pandemia, enfim. Eu tenho falado isso, tem gente aqui, tem gente me ouvindo que eu já falei isso. Comece a acreditar que você é o que a Bíblia diz que você é. Mesmo que você não sinta isso, você vai ver que no meio do caminho você vai começar a olhar e: olha, mas não é que eu sou mesmo. Vista-se de filho. E à medida em que você se vestir de filho, você começa a ser renovado à medida que aprende a conhecer. Você está vendo? Você aprende a conhecer já vestido de filho. Olha que troço legal. Você não primeiro aprende a conhecer para depois Deus te dar as vestes de filho. Não, Ele te dá as vestes de filho, de filha. E aí você começa a conhecê-lo. Porque essa é a relação.
A relação em Jesus é, você é adotado, agora você aprende a viver como filho, agora você aprende a viver como filha. Não é, mude um monte de coisa para você merecer ser adotado. Não, não. Você é adotado. Deus te vestiu com as vestes de Jesus. Agora você aprende a viver e a conhecê-lo e a experimentá-lo. Olha que legal isso aqui. O primeiro sinal de que o pecado entrou na humanidade, Gênesis 3, é Adão e Eva envergonhados da nudez deles. Leia Gênesis 3 que você vai ver que é o primeiro sinal na mente do ser humano de que estava alguma coisa errada com ele, é de que eles estavam pelados. E eles sentiram vergonha da nudez. Até então eles não tinham essa percepção. O pecado entrou na história. O ser humano decidiu romper com o governo bom e perfeito de Deus. O primeiro sinal da queda é vergonha da nudez. E o que a nudez comunica? O que a nudez comunica? A nudez de Adão e Eva comunica orfandade. Como assim? Um órfão não tem quem o vista. É ou não é? Um órfão não tem pais para vesti-lo. E aí Deus chega diante da humanidade caída. E a humanidade caída está pelada, envergonhada. E eles tentam tapar a sua própria vergonha. Passam mais vergonha. Aí o sinal da graça de Deus já se manifesta, porque o texto diz que eles precisam sair da presença de Deus, mas eles saem da presença de Deus já com o sinal da graça. Leia Gênesis 3, você vai ver que Deus provê para eles roupa de pele. De onde que vem roupa de pele? Do sacrifício de algum animal. Deus sacrifica um animal e veste Adão e Eva. E eles saem, agora preste atenção, eles saem com a roupa de um animal morto. Eu e você vivemos na nova aliança. O Cordeiro de Deus, Jesus, ele se manifestou e ele morreu no nosso lugar. Mas ele ressuscitou, ele não é um animal morto. Ele é o Filho que está vivo. E se você está em Jesus, você tem as vestes do Filho em você. O que a gente precisa começar a fazer? Acreditar que nós estamos com essas vestes. A gente precisa parar de lidar com a vida de Jesus e com a nossa vida como sendo igual quando a gente passa em frente à Zara, né, e olha lá aquela roupa bonita. Nossa, que roupa linda. Eu vivo passando em frente à Zara e olhando, nossa, quem dera. Então a gente precisa parar de olhar para a vida de Jesus e falar, nossa, quem dera. E começar a acreditar que ela já está em nós, ela é nossa. O Pai nos adotou. O sinal da orfandade são filhos que não têm com o que se vestir. O sinal da graça são pessoas que foram adotadas, órfãos que foram adotadas em Jesus. E em Jesus nós recebemos as vestes. Vai para a parábola do filho pródigo. Você vai ver que o filho pródigo que saiu de casa, ele sai, vive uma vida distante do pai, e quando ele volta envergonhado, nu, sem nada, ele volta se programando para falar com o pai que a partir de agora ele vai viver como um escravo do pai. E aí o texto vai dizer que quando ele vai chegando, o pai vai ao encontro dele, e o que o pai faz? O veste de filho. Então eu quero terminar a reflexão de hoje afirmando para você: você em Cristo já tem as vestes de filho e de filha. Você precisa começar a acreditar que ela está em você. E para isso você vai precisar parar de olhar para você e começar a olhar para o Pai. Eu quero terminar dizendo: a paciência da eternidade está dentro de você. É um fruto. É hora de começar a deixar esse fruto frutificar. Mas para você começar a deixar esse fruto frutificar, para que isso seja real na minha vida, a gente vai precisar, porque a paciência é um tipo de característica, é algo muito prático. Muito prático.
Os outros 3 frutos do Espírito, alegria, né? Os outros primeiros 3, né? Que nós já vimos até aqui, paz, às vezes fica no campo, né? Assim, aquilo que a gente não vê, mas a paciência não. A paciência, ou você é ou não é, ou você lida com paciência ou não, ela é prática. Então a gente vai precisar de práticas. E a primeira prática é quando a impaciência, ou quando você flertar com a impaciência, seja dentro da casa ou qualquer outro ambiente, olhe para o alto. Olhe para o alto, veja Jesus. Se você estiver precisando de socorro, olhe para o alto. Estevão, quando precisou de socorro e paciência, olhou para o alto, e ele não só viu Jesus sentado, como Jesus em pé. Eu gosto de imaginar isso. Eu, precisando de paciência, eu olho para o alto e Jesus fala, bora. Está dentro de você, cara. Você tem. Você não precisa pagar o mal com o mal. Você não precisa responder na proporção do que a pessoa falou com você. Não, você não precisa. Ah, o dia foi difícil. Vamos, cara, amanhã vai ser mais tranquilo. Vamos. Ele se coloca de pé para socorrer os seus discípulos. Mas a gente precisa olhar para o alto. A gente precisa encharcar a nossa mente de eternidade. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, mas a gente precisa encharcar a nossa mente de eternidade. Isso precisa ser real na nossa vida. Você já pode dominar sobre os seus sentimentos. Você pode fazer isso. Eu não estou fazendo aqui uma confissão positiva. Começa a falar que começa a falar como um mantra. Não, você não precisa falar nada, faz. Nós temos domínio para isso. Em nós. E por fim, creia que você vive com as vestes de filho e de filha. Ela não está no guarda-roupa, não está na vitrine, não está no futuro, está agora em você. Pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus. E aí, sabe o que vai começar a acontecer? Na ordinariedade do nosso dia a dia, a gente vai começar a perceber que, olha, essa semana eu não tive momentos de impaciência. Olha, essa semana foi boa dentro de casa. Olha como está sendo bom. Porque é para ser assim. É extraordinário, mas se tornou ordinário. Para que a gente viva a vida de Jesus. Eu quero orar por você, feche seus olhos, vamos orar. Você que está na sua casa, feche seus olhos. Vamos orar. Jesus querido, muito obrigado, porque o Senhor é o Cordeiro perfeito que se fez iniquidade no nosso lugar para nos dar da sua justiça, do seu amor e de quem o Senhor é. Senhor, eu peço por cada pessoa que está aqui nessa noite, por mentes e corações, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode fazer o que é do Senhor. Eu posso falar, mas o Senhor pode convencer. Então, em nome de Jesus, convença de que o que nós ouvimos nessa noite é verdade sobre nós. É verdade sobre nós. A paciência da eternidade está em nós para ser desfrutada a partir de agora. Em nome de Jesus. Nós que já fomos adotados, nós não vivemos mais escravos da impaciência da cultura contemporânea, seja ela relacional, seja ela processual, seja ela emocional, porque o Espírito está dentro de nós. Para a gente começar a viver dessa realidade maravilhosa da eternidade, que é uma vida paciente. Uma vida paciente, Senhor. Eu oro por pessoas nessa noite que estão aqui presencialmente, pessoas que estão em casa nos assistindo, que estão precisando de paciência. Que elas comecem a parar de querer exercitar uma paciência própria e comecem a acreditar que, através do Espírito, a paciência da eternidade já está dentro delas, já está dentro de mim, já está dentro de nós. Senhor, eu quero pedir por pessoas aqui que estão precisando, que estão passando por momentos onde pressões estão ao redor, seja no trabalho, enfim, seja que lado for, que elas parem, Deus, em nome de Jesus, de tentarem se defender e comecem a olhar para o alto, para ver que quem nos defende é o Senhor. É o Senhor. Que elas comecem a enxergar o Senhor de pé.
Pessoas, Pai, que precisam encharcar a mente de eternidade, Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo uma religiosidade demoníaca, que não tem nada a ver com o Evangelho, mas que destrói a vida de muitas pessoas. Um monte de gente que fala que é cristão e não conhece o Cristo. Um monte de gente, Deus, que se diz discípula de Jesus, mas não sabe nada a respeito da vida de Jesus. Isso aqui não é religião, Deus. Isso não é religião. Isso é novo nascimento. A eternidade invadiu o Cronos, a eternidade invadiu o tempo em Jesus, para que nós possamos desfrutar de vida eterna agora. E no céu, na eternidade, não tem impaciência. Então em nós também não vai ter mais impaciência, em nome de Jesus. Porque essa é a nossa identidade. Pessoas aqui que precisam dominar sobre os seus sentimentos. Espírito Santo de Deus, gere poder, autoridade, disposição, obediência. Para todos nós, Senhor, nós queremos sair daqui hoje, olhando para a nossa pele, olhando para o nosso coração e para a nossa mente, crendo que as vestes do Filho unigênito está em nós, porque na cruz o unigênito se tornou primogênito e o Senhor nos adotou e o Senhor nos cobriu com vestes novas. E nós queremos viver a partir disso agora, a partir de agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.